Boa tarde, meu irmão. Um prazer estar aqui com você. E vamos aqui continuar dentro do nosso estudo, dentro do livro de Provérbios. E hoje o tema a ser tratado é sobre a preguiça, sobre o preguiçoso, sobre a vida de um preguiçoso. E aí me conta aí rapidamente se você está com preguiça de assistir essa live. É disso que nós vamos falar então, sobre a vida do preguiçoso. E Provérbios, sendo um livro muito prático, contando e falando muitas coisas da vida, vai falar também sobre esta área que é a preguiça. Infelizmente, a preguiça é um pecado que é culturalmente aceito. Olha só, as pessoas aceitam a preguiça e não enxergam para a preguiça como se fosse um pecado. Mas a Bíblia revela que é um pecado. E a preguiça traz consequências danosas e desastrosas, tanto para a pessoa quanto para os que convivem com o preguiçoso. Todos nós, talvez, tenhamos um tanto ou um pouco de preguiça. E é isso que a gente precisa analisar em nossa vida. Vamos ver, então, o que Provérbios fala sobre a preguiça e sobre o preguiçoso e sobre a vida de um preguiçoso. Primeira coisa que Provérbios vai falar, que talvez você já tenha em mente, é que o preguiçoso ele precisa aprender com a formiga. Olha só o que diz aí Provérbios capítulo 6, versículos 6 ao 11. Salomão ele está olhando para a natureza e tirando ensinamentos da natureza. E nesse contexto ele vai olhar para a formiga e vai perceber como que a formiga é trabalhadora. Diz assim a partir do versículo 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do seu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. E aqui nós vemos que o preguiçoso ele precisa assistir um pouco mais aquele desenho do Esmilinguido. Talvez você conheça ou na sua infância tenha assistido aquela formiguinha cristã, mas trabalhadora. As formigas, como Salomão está olhando aqui, elas são trabalhadoras. Elas não têm um chefe, não têm um patrão que está comandando, direcionando, mas todas elas estão trabalhando. E trabalham pegando alimento para que no tempo de necessidade possam ter ali um armazém cheio de alimento, onde pode ali então passar ali a se alimentar. O preguiçoso, como a Bíblia já aplica para a nossa vida, ele precisa ter um olhar tão especial para as formigas. Ele também precisa sair da sua zona de conforto. Um pouco para dormir, um pouco para pescar, um pouco para bocejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Ele precisa sair da zona de conforto e começar a trabalhar. Porque senão, não terá nenhuma produtividade. Ele não verá o fruto do seu trabalho. Por quê? Ele vive na sua zona de conforto. Isso é aplicável para várias áreas da nossa vida. Por exemplo, um homem preguiçoso que não quer trabalhar. Ele tem a sua carteira de trabalho, mas ele não quer trabalhar. Ele não quer sair para procurar emprego, não quer sair entregando currículos em empresas, não quer trabalhar. O que acontece? Ele vive numa zona de conforto e outra pessoa, amando esse preguiçoso, terá que sustentar ele, já que ele não quer trabalhar, já que ele é remisso em trabalhar e em procurar um emprego. Ah, para que eu vou para lá se existe alguém sustentando a mim? Então essa é a vida do preguiçoso. Ele precisa aprender com a formiga. E olha só outra coisa interessante também. Você não pode e não consegue contar com o preguiçoso. Olha só o que diz aí o capítulo 10, versículo 26. Diz assim: como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. A pessoa que vai mandar o preguiçoso fazer alguma coisa, ela sempre fica preocupada. Será que realmente ele vai fazer? Será que realmente ele vai cumprir aquilo que eu pedi para essa pessoa? É como fumaça dentro dos seus olhos.
Você já fez um churrasco onde você estava lá virando a carne e do nada o vento fez com que a fumaça daquele churrasco viesse nos seus olhos? Você fechou os olhos, você já não conseguia abrir, porque a fumaça te impede e você não sabia lá o ponto da carne. Olha só que interessante, é a mesma coisa quando você tem que contar com um preguiçoso. Isso é uma ardência nos seus olhos. Você não sabe se ele está fazendo ou se ele não está fazendo o serviço que você pediu para ele. É como se fosse, por exemplo, um pai e uma mãe que pede para o filho fazer alguma atividade, mas o filho é preguiçoso e ele fica enrolando. E o pai fica lá, talvez com seu coração penoso. Esse menino aí que não faz as coisas direito. Então, não dá para contar com um preguiçoso. Sempre é penoso para a nossa vida. É isso que Provérbios fala também sobre a vida do preguiçoso. Indo além, você precisa saber que sem esforço não existe frutos. Precisa ter trabalho, precisa ter esforço para que as coisas possam então produzir e dar certo. Olha só o que diz aí o capítulo 12 de Provérbios, o versículo 11, diz assim para nós: o que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. Aquele homem que trabalha, o homem trabalhador, ele vai ter então seu salário no final do mês. Aquele homem que soa a camisa, que trabalha e trabalha, ele verá o fruto do penoso trabalho que ele então realizou. Mas a pessoa que é preguiçosa, ela fica correndo atrás de coisas vãs. Aquilo que é essencial, que ela deveria fazer, que ela deveria trabalhar, ela não faz. Ela se desvia daquela atividade, porque dá muito trabalho, mas ela fica correndo atrás de coisas vãs. É como se fosse uma pessoa, por exemplo, que tem uma atividade para ser feita, mas a pessoa só fica no celular e passa horas e horas olhando o YouTube, olhando o Instagram, olhando o WhatsApp e fica lá horas e horas, sendo que tem atividades para fazer, mas acaba não fazendo porque está correndo atrás de coisas vãs. É assim a vida do preguiçoso. Ele foge daquilo que ele deveria fazer e fica correndo atrás de coisas supérfluas, atrás de coisas que seria apenas um passatempo. Só que ele passa muito tempo nesse pequeno passatempo. Esse é o problema do preguiçoso. E nisso, meus irmãos, nós estamos lendo Provérbios, mas você precisa analisar a sua vida. Será que eu não estou sendo assim? Será que eu não estou sendo dessa maneira? Então nós precisamos analisar também a nossa vida e perceber quais áreas da minha vida a preguiça tem se instalado ali. Indo além, olha só também o que nós veremos aqui também em Provérbios. Se o preguiçoso ele não corre atrás das coisas, ele não vai conseguir aquilo que ele quer. Olha só o que diz o capítulo 12, o versículo 27, diz assim para nós: o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Olha só que interessante, o preguiçoso ele nunca vai conseguir assar a sua caça. Por quê? Ele não sai para caçar. Então, se ele não sai para caçar, não sai lá para a floresta para pegar a sua comida, para pegar a sua caça, evidentemente ele nunca vai assar aquilo. Então, é assim a vida do preguiçoso. Eu sei aí que talvez foi prometido por lideranças políticas, prometido picanha, prometido churrasquinho todo final de ano, mas não é assim que as coisas aparecem. Elas não vêm de balde, não vêm assim de graça. A pessoa precisa trabalhar. É como esse provérbio diz: o bem precioso do homem é ser ele diligente, é ser ele trabalhador. Se você quer então desfrutar do seu trabalho, então precisa trabalhar. Mas a pessoa que não sai para caçar nunca vai ter o seu churrasquinho no final de semana. Olha só, é isso que Provérbios está nos ensinando. E o preguiçoso, ele sempre vai morrer querendo. Ele vai desejar, mas nunca vai obter o fruto ali do seu desejo, porque ele não sai para correr atrás desse sonho. Olha só o que diz o capítulo 13, versículo 4. Diz assim: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O preguiçoso, ele fica desejando. O preguiçoso, ele deseja muitas coisas, mas nada tem.
porque ele não corre atrás. É assim a vida do preguiçoso. O preguiçoso é aquela pessoa que fica na sua casa e fica sonhando em ter um carro, sonhando em ter uma família, sonhando em ter um emprego, mas nunca obtém, porque ele nunca corre atrás. Ele nunca corre atrás para trabalhar, para conseguir condições financeiras, para que ele possa então suprir ali as suas necessidades, ou até mesmo correr atrás de alguns desejos e sonhos que ele possui. Ele é uma pessoa que sonha muito bem, é um grande sonhador, mas um péssimo conquistador. É assim a vida do preguiçoso. E outra coisa interessante também, a vida do preguiçoso, ele vai ter alguns objetos dele sempre limpos, porque ele não quer ter o trabalho de usar, estragar e ter que limpar esses objetos. Olha só que interessante que o Provérbios nos diz, em Provérbios capítulo 14, versículo 4. Diz assim: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, há abundância de colheita. Olha só que interessante. Se dentro de um celeiro não há boi, então aquele celeiro sempre vai estar limpo. Nunca vai ter estrume, nunca vai ter nenhum tipo de sujeira ali que talvez as vacas possam estar produzindo. Nunca vai cheirar mal, porque não tem boi. Só que também, por outro lado, é um celeiro improdutivo. Nunca vai sair nenhuma produção lá. Nunca vai sair leite sendo tirado dali, porque não tem bois. E assim a vida do preguiçoso. Às vezes ele tem alguma coisa, mas ele não usa aquela coisa para permanecer limpa, porque ele tem medo ou preguiça de limpar aquilo. Vamos usar aqui um exemplo. Um fogão. A vida de um preguiçoso, uma pessoa que está com preguiça de cozinhar. Ele tem um fogão ali na sua casa, mas ele fica pensando, nossa, se eu fizer o almoço ou a janta agora, olha só o trabalhão que eu vou ter que ter. O meu fogão vai sujar, eu vou sujar panelas, eu vou ter um trabalhão imenso para fazer um almoço e depois de tudo eu vou ter que limpar tudo aquilo dali. Ah, o que é melhor fazer? É melhor pedir um delivery, melhor abrir aqui o iFood no meu aplicativo, então me alimentar disso. Note que ele tem um fogão, só que um fogão que está limpinho, um fogão ali que está cheirando bem, não está cheirando mal, só que improdutivo. Então note, um fogão que está ali inútil, porque ele não usa por causa da sua preguiça. Isso, meus irmãos, nós podemos aplicar para várias áreas da nossa vida também. Por exemplo, a preguiça que os pais têm com relação aos filhos. Às vezes, o pai e a mãe impedem que o filho saia na rua para brincar, tenha uma vida social, porque fica pensando, se esse menino sair, ele vai se sujar na areia, vai se sujar no barro, e eu vou ter todo o trabalhão de ter que limpar a casa, porque ele vai chegar ali com aqueles pés cheio de barro, sujando a casa toda, vai sujar o banheiro na hora de tomar banho, eu vou ter que lavar aquelas roupas. Não. É melhor você ficar aqui dentro de casa. Toma um videogame, toma um celular, que você vai estar aqui debaixo dos meus olhos e sempre limpinho, sempre cheirosinho. Só que olha só o desastre que também está fazendo na vida desse filho, está impedindo que ele tenha uma vida social, está impedindo que ele tenha ali experiências boas, experiência de se sujar, experiência de conversar, de brincar, de correr e até mesmo de ralar o joelho, de se machucar. Então você evita tudo aquilo porque você não quer ter o trabalhão, né, de ter que limpar a casa, limpar a roupa daquele menino, lavar a roupa dele. Só que, por outro lado, o desastre é na vida social. Você está criando o filho numa bolha por causa da preguiça. Isso é por causa de preguiça. Então você precisa analisar muito bem. Por causa de preguiça, nós não fazemos muitas coisas boas e impedimos muitas experiências que seriam bem proveitosas para a nossa família, porque a preguiça está imperando e dominando a nossa mentalidade. Para finalizar aqui, o que nós podemos perceber? Que a vida do preguiçoso é uma vida muito ruim. É uma vida de arranhões, é uma vida que machuca, não é uma vida boa. Olha só o que diz aí Provérbios capítulo 15, versículo 19. Diz assim: o caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. O caminho do preguiçoso é dessa maneira. Parece que está cercado de espinhos. Aonde ele vai, ele se machuca. Então ele evita andar, ele vai ficar sempre parado. É assim a vida ruim do preguiçoso. Mas a vereda dos retos é
plana, o caminho dos retos e dos trabalhadores é plano e ele vai em avante ali conseguir os seus objetivos. Não sejamos preguiçosos. Preguiça, infelizmente, é um pecado culturalmente aceito. Um pecado que nós não olhamos com maus olhos, que nós temos e pensamos, não, isso aí não é pecaminoso. Mas sim, preguiça é pecaminosa e nós não devemos ter a preguiça. Aqui nessa primeira live, nós vamos parar por aqui, mas numa próxima live continuaremos no assunto olhando para a vida do preguiçoso e analisando o que a Bíblia fala sobre a preguiça. Então, não tenha preguiça de nos acompanhar no nosso próximo estudo. Que Deus esteja abençoando sua vida e a vida de sua família.